E aí, então, quando a gente passa por esse processo, no final da minha adolescência, indo pra minha... ali naquela transição de escolher a faculdade e tal, eu tinha muita certeza de que um dia eu ia para um campo missionário específico. Isso era uma certeza que eu tinha. Tanto que eu tive uma crise vocacional na hora de fazer a faculdade. Porque desde os 13 anos eu sabia que eu queria fazer direito. Eu era apaixonada pelo direito. Mas eu ficava assim, Deus... será que eu tô querendo fazer direito porque eu tô fugindo do meu chamado? Será que era pra eu fazer teologia, missiologia, educação cristã e tal? E daí, daqui a pouco eu parava. Será que eu tô em crise, na verdade, porque eu acho que eu não vou passar na faculdade do direito? E aí eu tô usando isso como desculpa. Aí eu fiquei em crise. Aí eu participei do meu primeiro Jesus Transforma fora do meu estado. Foi uma experiência incrível. Eu fui lá pro Rio Grande do Sul. A minha base era em Taquara. Eu participei do processo de fundação da igreja em Três Coroas ali. Fantástico. Foi incrível, assim, sabe? Foi muito legal. Foi uma experiência transcendental. E ali... inclusive, me contaram a história do pastor Fernando pela primeira vez. E aí eu ouvi sobre os bivocacionados. E eu entendi que eu não precisava ficar em crise, porque eu podia usar a minha profissão. E aí não tinha o sim ainda. Depois o sim entrou no rolê, eu fui no sim de 2014, e ali eu entendi que eu precisava pegar as minhas habilidades. E aquela frase daquela camisa... é uma camisa que tem escrito vocação, qual é a sua, e atrás fala, né? Onde as necessidades do mundo cruzarem com as suas habilidades, ali está a sua vocação. E aí eu aprendi isso, e aí eu falei, cara, não importa, o que importa é que o que eu sei fazer eu preciso colocar no rei. E aí então, mas eu sabia que eu tinha que ir para um campo missionário específico, então eu achava que um dia eu ia para o campo missionário específico. Só que o que Deus, na verdade, tinha pra mim era que a juventude ia ser meu campo missionário. E aí eu li um livro do Loren Cunningham, que ele fala sobre como ele foi chamado para começar um trabalho com jovens missionários, que era Jucum, no caso. E o nome do livro é Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo. E naquele livro tinham lições muito importantes que eu aprendi. E Deus falou comigo sobre a juventude ali. Então... a partir dali, eu comecei a trabalhar no processo de revitalização da minha juba. Eu tranquei minha faculdade, que eu ia pra Vitória, porque eu entendi de Deus que eu tinha que ficar em Linhares. E aí, fiquei em Linhares e tal. Daqui agora eu vou ser bem rápido, mas é que eu tinha que contextualizar. Meu pastor rindo, né? Então, assim... e aí... fiquei em Linhares, começamos esse processo de revitalização das jubas. E aí tem o pastor Diego, assim, quando eu era bem adolescente, ele tava na Jubac ainda, né? Quando eu tô nesse momento agora de Jubaleste, o pastor Diego já tava como interino da convenção. E aí ele ficou um tempo fora, entre Jubac e interino da convenção, e aí depois ele fica na convenção. E aí é interessante porque... com 15 anos, eu tive um contato com ele ainda estava na Jubac, e aí eu lembro que uma frase que ele disse para mim, sobre aquilo que ele percebia em mim, do chamado de Jesus, me marcou muito e me encorajou. E daí, 3 anos depois, quando eu comecei na revitalização de Jubas, aquela frase ainda me marcava. Então é muito legal, assim, os privilégios que Deus dá pra gente, dessa caminhada, porque daí eu caminhei com a juventude, e com o pastor Diego, né? Então hoje ele é o executivo da nossa convenção, eu ajudo num projeto de discipulado de novas gerações na nossa convenção estadual, e aí alguns desafios que talvez uma jovem, uma mulher talvez teria, eu não enfrento na minha convenção estadual por causa dessa caminhada de parceria que eu já tinha com o pastor Diego, e aí depois Deus trouxe outros pastores, né? O pastor Doronésio, o pastor Rafael Abdala, entre outros, o pastor Marcos, que hoje está na convenção, que eu já conhecia da minha antiga igreja. Então Deus me presenteou tendo pastores que realmente são meu suporte espiritual, que realmente me trazem confiança, sabe? E por que eu tô falando disso? Porque isso faz parte de eu chegar na JBB. Porque quando eu chego na JBB, eu tenho esses pastores já caminhando comigo e me dando suporte. Talvez muita gente pode achar que eu tô na JBB, talvez por indicação e porque eu sou ovelha do pastor Doronésio. E não, né? Na verdade, o pastor Doronésio chegou pra mim e falou, se esse negócio não for direito aí, se a gente não esclarecer direito, eu voto contra, hein? Então, assim... mas o fato deles estarem aqui me deixou muito tranquila para estar aqui também, né? Porque dessa segurança, desse apoio, desse suporte. Então eu participei da caminhada de revitalizar uma juba na minha associação, entender como fazer essa caminhada com a igreja local, os desafios que é fazer essa conexão entre as juventudes de igrejas diferentes, de cidades diferentes. Aí depois eu
fui pra Jubac, eu entrei na liderança da Jubac como vice-presidente, aprendi ali, entendi que é muito importante a gente ter uma perspectiva de vários lugares, porque a diretoria da Jubac era composta por pessoas da região metropolitana, eu era a única do interior, e entender que existem coisas que a gente vive aqui que eles não vão entender, então é importante esse olhar. E aí, depois de ter vivenciado ali como Estado, a gente foi para Vitória, porque a gente foi convidado pela PIB de Vitória. E aí, em maio de 2022, eu fui convidada pelo pastor Diego para estar como missionária em formação num projeto que eu já ajudava há 2 anos como voluntária, que era o Discipulado de Novas Gerações. Aí, em junho, eu recebo uma ligação do pastor Sócrates para ajudar a operacionalizar o Despertar. E aí eu pensei assim, é porque eu tô ajudando aqui na minha convenção, estão me pedindo emprestado, tudo certo. Não imaginava que era pra mais na frente. Não. Aí depois que a coisa começou a caminhar, que eu entendi assim, porque aí eu já tinha que começar a pensar o mês da juventude. Porque o Despertar acabou na metade de julho e agosto tava aí. E aí, com 15 dias, a gente tinha que montar o mês da juventude. Foi uma loucura, graças a Deus, a gente tem uma equipe maravilhosa que deu tudo certo, a gente teve suporte. E aí eu comecei a perceber que o negócio pode se estender mais. Aí que a gente começou a conversar, a gente começou a receber os conselhos do meu pastor, como meu pastor, né? Sentei com meu marido, conversei e falei, e aí, o que a gente vai fazer? Será que vai dar certo? Não vai? E aí a gente tinha um compromisso com a igreja local, o entendimento de que o Senhor queria a gente ali naquele tempo. Então, e nesse tempo que a gente ainda tá. Aí falaram, não, vai ser home office, isso aqui. Aí a gente foi alinhando. E aí eu fui convidada, então, para coordenar a Juventude Batista Brasileira. E agora eu tô aqui nesse desafio, mas assim... Quantos anos já? 1 ano. 1 ano. Você chegou... Então, chegou ano passado? Sim, cheguei ano passado. Gente, eu juro. Mas a gente viveu tanta coisa que parece que fazem 84 Exatamente. anos. Parece que já fazem 84 anos. Exatamente. Se a gente contar do Despertar... Se a gente contar do Despertar que eu comecei a ajudar, é junho. Mas aí eu realmente tava nesse lugar de uma ajuda mesmo, né? E aí, em setembro, que realmente foi a minha contratação. Então, agora a gente faz 1 ano.